Ei, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando de uma forma diferente aqui hoje. O Senhor tem falado comigo, né? Nesses dias que eu passei por momentos difíceis e hoje eu quero trazer uma palavra para você. Como lidar com momentos difíceis, porque quando as coisas estão tudo bem é muito fácil. Seja bem-vinda, que Deus possa abençoar o seu dia. E hoje eu quero deixar uma palavra para vocês, que as pessoas que estão entrando, quem vai ver no gravado, que como lidar com dias difíceis, como a gente lidar com o nosso emocional, lidar com as demandas dos nossos dias, num dia que as coisas saem do nosso controle. Principalmente nós mulheres, que muitas vezes temos aquela tendência a querer estar no controle de tudo, querer ter o controle de todas as coisas. Como a gente lidar com esses momentos que as coisas fogem do controle. Esses tempos para trás, há 2 semanas atrás, eu fui simplesmente fazer um passeio e aí eu peguei a dengue e foi uns dias totalmente desafiadores. E foi dias também que as minhas emoções, mesmo eu sendo uma psicanalista estudando a saúde emocional, foi um tempo também que eu fiquei com as emoções debilitada. E como a gente lida com esses momentos em que as coisas fogem do nosso controle? Então eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, para quem está entrando e para quem vai ver aí no gravado também, que está escrito em Mateus, versículo 25 começa, eu vou ler para vocês, que está escrito assim: se vocês decidirem por Deus viver para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr à mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muita mais coisas na vida do que a comida que vai para o estômago. Há muitas coisas para ver se as roupas que vocês vão usar. Olhe para as aves livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem muito mais do que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto preocupado diante do espelho? Todo esse tempo é dinheiro gasto com modas. Pensa que vai fazer alguma diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhe pelo campo e observe as flores silvestres. Elas não se enfeitam e nem se compram. Mas vocês já viram a forma e as suas cores? Como são belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iria ficar maltrapilho comparado às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muitas delas nem mesmo são vistas, não acha que Ele iria cuidar de você, ter prazer com você e olhar e fazer o melhor por você? Quero convencê-lo a relaxar e não se preocupar tanto em adquirir. Em vez disso, prefira dar correspondendo assim aos cuidados de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem a Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade e incentive a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupe quanto ao que pode ou não pode acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus está sempre para te ajudá-lo. Nos dias que eu passei
por esses momentos desafiadores. Eu li essa mensagem, eu estou lendo, para quem tiver alguma dúvida, na linguagem da Bíblia, a mensagem. E logo no começo já começa assim, né? Se vocês decidirem por viver para cultuar a Deus. Então quer dizer que você tem que ter uma decisão, né? Não só basta o fato de você querer, você tem que decidir. E uma decisão é igual você levanta. Você escolhe se você levanta da cama, se você fica, se você vai tomar banho, se você vai comer. É você confiar em Deus independente da situação. Eu passei por isso na pele, porque como eu falei, eu fui fazer um passeio e de lá eu acho que eu fui mordida pelo mosquito por lá, também não sei, né? Uma coisa que eu não pude prever, eu não tenho controle sobre essas coisas, mas foi uma coisa assim que fugiu totalmente do meu controle. Eu estava com a agenda programada para voltar, para atender as minhas pacientes, mas foi uma coisa que fugiu totalmente do meu controle. Eu não tinha força para nada, eu só ficava deitada. E como a gente vai ver alguma coisa boa quando as coisas estão fora de ordem? Mas aqui na palavra do Senhor fala, se vocês decidirem cultuar ao Senhor, você cultua ao Senhor em tudo que você vai fazer, todas as coisas que você vai fazer no decorrer do seu dia, você está cultuando ao Senhor. No simples fato de você cuidar da sua casa, cuidar de você, praticar o autocuidado, olhar para suas emoções, olhar para a forma como você lida com as situações, você está cultuando ao Senhor. Então que isso também é uma decisão, como fala aqui na palavra do Senhor. Por quê? Porque as coisas que vêm, tudo que vem é do Senhor. E quando a gente tem essa certeza, não é porque a Natália é boa, não é porque a Maria é boa, não é porque ninguém é boa. É porque é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos dá a força, é o Senhor que permite todas as coisas acontecer. E mais para baixo, o versículo 33 fala bem assim: se Deus dá tanta atenção à aparência do campo, e se você olha como as flores, aqui na minha casa tem muito passarinho também, e eu percebo muito, eles têm uma rotina. De manhã cedo, eu acordo muito cedo. Antes eu estava postando aqui para vocês sobre como eu estava fazendo a minha disciplina de fazer exercício, e até sobre isso eu não consegui fazer mais porque não estava no meu controle. E a gente olha todo dia de manhã cedo aquela disciplina daqueles passarinhos. Eles levantam, eles dormem cedo, mas de manhã cedo eles estão adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e aí depois eles estão despreocupados com as coisas, mas eles têm disciplina. E aí também a gente já aprende alguma coisa. Por quê? Então quer dizer que eu vou depender do Senhor, então eu não vou fazer nada. Não é assim. A palavra do Senhor não fala sobre isso. Você tem que ter sim disciplina, você tem que ter sim o cuidado. Você faz a sua parte, o que te cabe, e Deus faz a dele. Você não pode ficar parada esperando. Aí, esses dias, ontem eu tava conversando com meu esposo e falando com ele. A gente acordou mais cedo e de 3 horas da manhã até 5 horas, se você parar para observar aí perto da sua casa, você vê os passarinhos cantando o tempo todo. Eles não ficam cantando o dia todo, mas de manhã eles ficam cantando. Por quê? Porque eles também louvam o Senhor, e depois eles vão procurar os seus alimentos que Deus provê. E se você olha as flores, olha como as flores são bonitas, e Deus se preocupa com ela. Imagina comigo e com você. E quando a gente tem essa certeza que Deus está cuidando da gente, dependente de qualquer coisa que possa acontecer, independente se as coisas estão sob o seu controle, se seu dia você acordou bem hoje,
O que você pode fazer hoje para ter um dia melhor? O que está sobre o seu controle que você pode fazer? Então, que a gente possa parar e ao invés de ficar preocupando com coisas que na verdade muitas vezes não está sobre o nosso controle, a gente tem que preocupar com as coisas que estão sobre o nosso controle. O que você pode fazer por você? Né? E deixar o que Deus tem que fazer, as coisas que Deus pode fazer, que está sobre o controle dele, no controle dele, e o que você pode fazer por você. Hoje eu tenho que me cuidar, hoje eu tenho que cuidar do meu cabelo, hoje eu tenho que cuidar da minha casa, a semana começou, hoje eu tenho que marcar um exame, hoje eu tenho que ler a palavra do Senhor. Isso aí tá sobre o seu controle. Como eu estava falando dos passarinhos, ele tem uma disciplina, e a disciplina também alegra o coração de Deus. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que levar a vida, ou a gente quer estar muito no controle das coisas, ou então a gente deixa a Deus dará. Mas não é assim, a gente tem que sim fazer a nossa parte. E fala aqui também, quem não conhece a Deus e não sabe que ele trabalha, que se prende a essas coisas. Olha quão forte que é. Quer dizer assim, que a pessoa que não conhece a Deus, não sabe como ele trabalha, não confia no Senhor, muitas vezes que quer fazer do jeito dela. E muitas vezes isso também fala sobre os seus traumas, sobre as suas feridas que você viveu na sua infância. Se você foi uma mulher que foi rejeitada, uma mulher que não teve uma paternidade na sua infância, uma mulher que foi abandonada, você tem acha que você tem que estar no controle de todas as coisas, você tem que resolver. Se você não resolver, as coisas não vai. Mas você tem que entender que mesmo que as outras pessoas fizeram isso, alguma coisa com você na sua infância, você tem um pai, você tem um Deus que faz todas as coisas por você. E você entender isso vai te trazer paz, isso vai te trazer segurança, isso vai te trazer confiança no Senhor. Isso vai te trazer uma paz que as outras pessoas e o mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo que está 100% no piloto automático, você viver uma paz no Senhor, você entender assim, até aqui dá pra mim, daqui pra lá não dá. Você falar hoje que você não aguenta, que não é pra você, é você mostrar que você é fraco. Por quê? Porque as outras pessoas querem mostrar o valor dela a todo custo, mas será que você precisa de ficar mostrando o seu valor, provar alguma coisa para alguém, sendo que você tem um Deus que sabe todas as coisas? Aqui fala que é as outras pessoas que não conhecem ao Senhor que vivem dessa forma. Então que você possa parar e analisar. Em quem eu tenho crido? Eu tenho crido mais no que eu consigo, no que eu consigo fazer, no que eu posso fazer, ou no que Deus faz, o que Deus pode fazer por mim. Isso fala muito sobre a sua paternidade, sobre como você viveu a sua infância. Então que você possa pedir para Deus curar a sua paternidade, mesmo que você não teve aquele pai amoroso, aquele cuidado na sua infância, mas que você possa entregar o controle da sua vida, entregar mesmo os dias difíceis, ver que o cuidado do Senhor com você, mesmo nos dias difíceis, porque ver o cuidado do Senhor quando tudo tá bem, quando você tá com saúde, quando o casamento tá bom, quando a conta tá recheada, quando você tá com trabalho, aí é tudo muito fácil. Mas aí é muito desafiador você ter esperança no Senhor, confiar no Senhor quando as coisas saem do seu controle. E a gente quer ter o controle de todas as coisas. É da natureza do ser humano. Uma criança, ela chora, ela faz birra, por quê? Porque ela quer ter o controle de todas as coisas. Ela quer o brinquedo na hora dela, ela quer as coisas para acontecer na hora dela.
Então, que a gente possa entender que o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor, mesmo nos dias difíceis. Presta atenção apenas no que Deus está fazendo e não se preocupe ao que pode acontecer amanhã. Deus fala para a gente prestar atenção. Muitas vezes a gente não presta atenção. Hoje eu acordei e saiu as coisas do meu controle. O que Deus quer me mostrar com isso tudo? Eu fui e eu peguei a dengue e aí eu voltei e as coisas não saíram do jeito que eu planejei na minha cabeça. Mas o que Deus queria me mostrar com isso tudo? Que tudo está no controle dele. Eu continuo aqui, a minha família continua aqui, nada saiu do controle do Senhor. Então, o que você pode ver quando as coisas não estão no seu controle? Quando as coisas fogem do seu controle. Quando o seu dia não está tão bom. Quando você tem que lutar com algum desafio. O que você pode ver? Porque Deus está falando que a gente tem que olhar. A gente tem que parar e perceber. Mas muitas vezes a distração faz você ficar preocupado com outras coisas. A preocupação, ela destrói. Ela destrói a sua saúde, ela destrói a sua paz mental, ela destrói os seus relacionamentos. Por quê? Porque você fica tão preocupada, querendo achar solução a todo custo, e você esquece de parar e perguntar assim: Senhor, o que você quer me mostrar com isso tudo que eu estou vivendo? Então, que você possa aprender, assim como eu estou aprendendo a lidar com momentos difíceis. Assim como eu vivi essas 2 semanas e estou indo para a 3ª semana e também não estou tão 100%, mas eu sei que tudo está no controle do Senhor. Ainda estou com poucos sintomas ainda, mas sei que tudo está no controle do Senhor. Ele não perdeu o controle. Então, que Deus possa abençoar aí a sua semana e que essa palavra possa edificar a sua vida e que você, durante essa semana, no decorrer dessa semana, quando você lidar com os desafios, que a gente vai ter desafios durante a semana, a gente tem desafios durante todo o nosso dia, todos os dias. Muitas vezes a gente tem a falsa imaginação que a nossa vida é uma linha reta, que tudo vai ficar bem. Por quê? Porque a internet, as redes sociais, os vídeos sempre falam assim que tudo vai ficar reto, só que não vai. Hoje você acorda bem, amanhã você não acorda bem. Hoje eu acordei com dor de cabeça. Ontem eu tava bem, hoje eu já tô com dor de cabeça. Mas eu sei que tudo tá no controle do Senhor. Já tomei remédio, já fiz o que tava no meu controle, né? Já tomei o meu remédio e agora eu sei que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Então, assim, como você vai lidar com seus desafios durante essa semana? Que Deus possa te dar sabedoria, que você possa parar e perceber também quando você for lidar com os desafios durante essa semana, com seus filhos, com a sua saúde, com as suas emoções, com o seu casamento, com o seu trabalho, com qualquer coisa na sua vida, com o desafio da sua casa, que você possa parar e analisar assim: o que Deus quer me mostrar com isso tudo? Como eu posso lidar com esses dias difíceis? Porque os dias fáceis é muito fácil lidar, mas os dias difíceis é onde você tem que parar e olhar e pensar assim: o que Deus quer me mostrar? Deus quer me mostrar que eu tenho que ter talvez mais paciência? Talvez Deus quer me mostrar que eu tenho que entender que eu não tenho controle de todas as coisas? Eu acho que o aprendizado para mim sobre tudo que eu passei é que eu não tô no controle de todas as coisas, porque eu sempre tive, antes mesmo de eu conhecer a psicanálise, eu sempre quis
ter o controle de tudo. Por quê? Porque devido à minha paternidade também, por isso que eu sempre falo para as mulheres que a falta da paternidade sempre leva essas mulheres a querer tá no controle de todas as coisas. Então sempre Deus tem que me trazer para esse lugar de mostrar, o controle é meu. Eu não tenho, você não tem o controle de nada. E você vê o cuidado do Senhor, o amor do Senhor com a sua vida. Então que Deus possa abençoar aí a sua semana, que você possa ter uma semana abençoada e guardada pela poderosa mão do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.